Olha essa dúvida que eu recebi aqui da Mércia. Tenho nacionalidade portuguesa, sou casada e já fiz a transcrição do meu casamento. Qual seria a forma mais adequada para meu esposo chegar em Portugal de forma legal? Queremos chegar com tudo certo para que ele possa trabalhar. Então nesse vídeo eu vou responder a dúvida da Mércia. Meu nome é Isabela Dalmarco, sou advogada no Brasil e em Portugal. Há cerca de 4 anos vivi essa experiência de mudança para Portugal com minha família. Nós erramos bastante, quebramos bastante a cara, mas também aprendemos muito. E hoje eu uno a nossa experiência com a teoria para tentar ajudar outras famílias, outras pessoas que estão passando por esse mesmo momento. Trazemos aí então uma parte da nossa bagagem no nosso canal. Se você gosta de conteúdos como esse, já te peço para dar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Então no vídeo de hoje, para responder essa dúvida da Mércia, na verdade eu vou falar para vocês sobre o cartão de residência para familiar de cidadão europeu, sobre o famoso artigo 15. Esse artigo, ele se aplica aos familiares de cidadãos europeus, então não apenas aos familiares de portugueses, mas também, por exemplo, se você é um italiano e quer levar a sua família para Portugal. Familiares, podemos pensar no cônjuge, filho de até 21 anos, filhos maiores de 21 anos que ainda estejam a cargo desse europeu e nos ascendentes. Ascendentes, podemos pensar aí no pai, na mãe, sogro e sogra. Então, é muito comum a pessoa ainda estar morando no Brasil, quer mudar para Portugal, quer viver essa experiência e não sabe como levar a sua família. É um português ou mesmo um italiano e não sabe qual a forma correta de levar os seus familiares. E se faz perguntas como: é preciso algum visto antes de sair do Brasil? Alguma autorização prévia? Preciso comprar passagem de ida e volta para o meu marido ou para o meu filho? Ou, vamos supor, preciso simular um turismo, fingir que não vamos morar em Portugal? O processo ele pode ser bem mais prático do que parece. E é o que eu vou te explicar hoje. Não se trata de nenhum visto. Então, nesse momento de ida para Portugal, o familiar do europeu, ele embarca e entra em Portugal, de fato, apenas com o passaporte e a certidão que comprove esse vínculo. No caso da Mércia, que colocou aqui a dúvida para nós, ela já tinha transcrito esse casamento para Portugal, então ela vai usar a certidão de casamento portuguesa. Se ela ainda não tivesse transcrito, iria utilizar a certidão de casamento brasileira com a apostila de Haia. Se estamos falando de um filho, certidão de nascimento com a apostila de Haia. Então viaja junto com o europeu, apenas com o passaporte, mais essa certidão. Se for uma certidão brasileira, com a apostila de Haia. Se já for ali certidão portuguesa, não precisa pensar na apostila de Haia. Chegando em Portugal, é necessário viver 90 dias para depois se apresentar ao CEF. Então, por isso que eu explico sempre que não precisa simular turismo, não precisa comprar passagem de volta, pode ir tranquilamente, porque de fato precisa entrar em território português, viver 90 dias, para daí sim se apresentar ao CEF e comprovar que tem a intenção de viver em Portugal. Por isso está ali buscando o seu cartão de residência. Então, passados esses 90 dias, a pessoa tem 30 dias para ir ao CEF. Essa ida ao CEF, ela é feita por agendamento prévio, agendamento telefônico. Então, de fato, depende da disponibilidade de vagas, depende de ligar lá no telefone do CEF e ter vaga para agendar e ir. Acontece, infelizmente, nesse momento, né, com poucas vagas aí no CEF, que a pessoa não consiga ir exatamente nesses 30 dias, passe um pouquinho. Mas tendo vagas no CEF, eu sempre falo para os clientes, às vezes o cliente está ali em Portugal há 60 dias e abre vaga para o artigo 15, eu falo para ele, já vamos marcar. Fazemos as contas aí, né, porque ele não pode ir no CEF antes de 90 dias, mas já pode ir fazendo o agendamento. Porque quem está em Portugal sabe do que eu estou falando sobre disponibilidade de vagas, né, para ida ao CEF. Outra questão importante que eu quero chamar a atenção aqui é a seguinte: se você está nessa situação, já está aí esperando vagas no CEF, cuidado para não confundir com reagrupamento familiar. É bem comum eu escutar das pessoas: ah, eu sou marido de portuguesa, só que não abre vaga para reagrupamento. Se você é casado ou é filho menor de idade, você não está esperando uma vaga para o reagrupamento familiar, e sim para o artigo 15. Eu gosto de lembrar isso porque são vagas diferentes, são agendamentos diferentes. Geralmente é um pouco mais fácil conseguir vaga para o artigo 15
do que para o reagrupamento. Lembrando que se nós estamos falando de um cidadão, por exemplo, italiano, que levou a sua família para Portugal, antes da data de ida ao CEF com o familiar, ele já precisa ter passado pela Câmara Municipal e ter feito o certificado de registro do cidadão europeu vivendo em Portugal. Isso porque o cidadão europeu ele tem que acompanhar o seu familiar na data de ida ao CEF, ele vai assinar um termo e ele precisa nesse dia levar o documento de identificação, que vai ser ou o cartão cidadão, se um português, ou, por exemplo, no caso do italiano, esse certificado da Câmara. Então é importante fazer esse procedimento antes de ir ao CEF. Outro ponto bem questionado aqui no escritório, porque nós fazemos bastante nacionalidade portuguesa, é a seguinte: estou em processo de nacionalidade para o meu esposo, para minha esposa, mas vai demorar, porque o processo de nacionalidade para cônjuge, ele demora hoje aí 1 ano e meio, 2 anos. E eu já quero morar lá, eu posso? Pode, você não precisa de uma nacionalidade portuguesa para viver em Portugal. Estamos aqui hoje no vídeo falando sobre isso, sobre o artigo 15. Então não influencia em nada o processo de nacionalidade. Quando a pessoa ela é casada com um português, ela pode pedir a nacionalidade e já ir morando em Portugal através do artigo 15. São 2 processos autônomos que não influenciam um no outro, não ajudam, mas também não atrapalham. É o caso, por exemplo, do meu esposo. Quando morávamos ali através da residência dele ainda de estudos, ele ficou com a autorização dos estudos. A partir do momento que eu me tornei portuguesa, transcrevemos o nosso casamento para Portugal, solicitei a nacionalidade portuguesa dele, mas também fomos ao CEF e fizemos o cartão de residência dele através do artigo 15. Esse cartão, qual a vantagem do que uma outra autorização de residência? Para começar, que ele já vai ser de 5 anos, ele já tem validade de 5 anos, o custo dele é 21 euros, então é mais vantajoso do que uma autorização de residência dos outros casos que a gente fala, estou em Portugal com autorização fui com visto D7, ou fui com visto de estudos, estou com autorização de residência. Então, se você tem a oportunidade de fazer através do artigo 15, ele é mais vantajoso sim. E, como eu acabei de explicar, pode pedir sua nacionalidade, não influencia em nada. Quando ficou pronta a nacionalidade do meu esposo, nós guardamos de recordação ali o cartãozinho dele do artigo 15, né? Ainda inclusive está válido, porque é de 5 anos a validade. E ele fez o cartão de cidadão e hoje segue com o cartão de cidadão. Outra informação importante que eu quero trazer para vocês é que na data de ida ao CEF, não basta levar, falando dos cônjuges, a certidão de casamento brasileira. É preciso o casamento já estar transcrito na Europa. Então, quando falamos de Portugal, a certidão de casamento portuguesa, chamada assento de casamento português. Quando estamos falando de um italiano, esse casamento ele já precisa estar transcrito lá na Itália e leva essa certidão da Itália. Para embarcar e entrar em Portugal, tudo bem com a certidão brasileira e a apostila de Haia, mas depois de passar esses 90 dias, o casamento já tem que estar transcrito na Europa. Então esse era o vídeo de hoje, eram as informações que eu gostaria de compartilhar com você, espero que tenha sido útil. Se você ainda tem dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, ou se você tem uma sugestão de algum outro vídeo para nós gravarmos. Se você ainda não se inscreveu, peço para se inscrever no canal, deixar um like, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!